Numa perspectiva de modernização do Serviço Nacional de Saúde, o Governo tem em curso aquela que é apontada como uma grande reforma na saúde, a construção das unidades locais de saúde. A região de Tâmega e Sousa não será exceção, também terá uma nova estrutura de saúde que vai agregar o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e os 3 agrupamentos de centro de saúde da região. Temos connosco hoje Carlos Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, para nos falar deste novo projeto. O que se pretende com as ULS é garantir ao cidadão uma resposta em proximidade. E é isso que nós estamos a tentar trabalhar para vir a conseguir aqui na região. Ou seja, uma gestão conjunta entre o hospital e os ACES, como disse, dos cuidados primários, que fará com que o cidadão, não necessariamente o doente, porque a lógica disto é que nós vamos abordar o cidadão de preferência até antes de ele ficar doente. E no sentido de ele não ficar doente tantas vezes quanto isso. Não é? Portanto, a lógica é muito essa, é dar ao cidadão a resposta em saúde no sítio certo, privilegiando fundamentalmente os cuidados primários. Nós temos algumas vantagens de partida, que é o facto de termos todos os doentes com médico de família. Genericamente haverá uma ou outra exceção, mas casos muito raros. Portanto, aqui na nossa região nós temos todos os doentes com médico de família. E, portanto, logo à partida é uma boa abordagem para começarmos. Depois temos uma boa relação entre o hospital e os cuidados primários, quer entre as cúpulas, quer entre os serviços, portanto isso já existe, num certo sentido, uma articulação que tem começado a funcionar. E agora pretende-se que isso seja aprofundado, inclusivamente, não só na lógica centro de saúde, hospital, mas também na lógica hospital-centro de saúde, ou seja, nós já tínhamos alguns casos experimentais, por assim dizer, de médicos do hospital, especialistas do hospital, que iam fazer consultas aos centros de saúde. Essa é outra das realidades que nós pretendemos implementar ainda mais com a ULS, ou seja, muito mais médicos do hospital vão passar a fazer consultas nos centros de saúde. E, portanto, isso vai dar uma resposta de proximidade, seja em Passos Ferreira, seja em Lousada, seja fundamentalmente naqueles concelhos mais distantes, como Baião, Rezende, Sinfães, Castelo de Paiva, Mar de Canaveses, que, tendo os nossos médicos possibilidade de fazer consulta nesses centros de saúde, o cidadão deixa de ter necessidade de ir ao hospital. A lógica fundamentalmente é esta. Os cuidados de saúde vão ter que ir atrás do cidadão e não o cidadão andar atrás dos cuidados de saúde. Esta apontada como a grande reforma, que vantagens um ganho traz em termos de saúde para o utente? Tal como eu estava a dizer, a proximidade na prestação de cuidados do cidadão, eu volto a dizer, não necessariamente o utente, o cidadão, porque nós queremos acompanhá-lo ainda antes de ele ser utente, ou seja, de preferência enquanto é cidadão que ainda não precisou de usar. E essa é a lógica, ou seja, privilegiar a promoção da saúde e prevenção da doença, fazer com que coisas como o exercício físico ao ar livre, como a alimentação saudável, como todas essas situações de que muitas vezes se fala, mas que nem sempre se leva à prática, que sejamos capazes de o fazer de uma forma cada vez mais intensa. É todo este processo que nós temos que desenvolver no sentido de garantir ao cidadão que a saúde vai ter com ele. Nos seus diferentes momentos de vida. Falava-me há pouco da questão dos profissionais de saúde, de irem até às pessoas, de irem até os profissionais do hospital, até aos centros de saúde. O que é que isto vai implicar na prática, digamos assim, da atividade médica? Que alterações é que vão sofrer? Os profissionais vão ser desmobilizados, vão ter que trabalhar tanto no hospital como nos centros de saúde? Como é que isto vai? Vamos ver, isto são coisas que muitas vezes são eles próprios que pedem. Muitas vezes são eles próprios que pedem. Nós tínhamos há pouco tempo um médico de urologia que pediu ele para fazer consulta em Sinfães. E ele agora reformou-se, o Dr. Lindor, que era o nosso diretor de serviço, reformou-se agora e, portanto, já pedimos a autorização para que ele possa continuar a exercer enquanto reformado. Mas ele estava a fazer consulta em Sinfães de urologia. E, portanto, eu não o obriguei, ele é que pediu. E, portanto, há muitos casos desses. Há pessoas que, vamos lá ver, nós temos aqui uma região muito grande. E nesta região muito grande, há médicos implantados um pouco por toda a região. E muitas das vezes são eles próprios que, pela ligação que têm ao seu concelho, à sua terra, etc., têm vontade de desenvolver. Por exemplo, eu tenho um médico de oftalmologia com vontade de desenvolver o projeto em Rezende, Baião e Sinfães. Cirurgia vascular, a mesma coisa. E, portanto, eu não estou a obrigar nada, são eles próprios que estão a pedir. Às vezes criam-se determinados mitos nestas coisas, de que vamos ter que obrigar, Não. Vamos, numa primeira fase, tentar aproveitar aqueles que estão disponíveis para ir. E depois, naturalmente, eu estou convencido que a bondade do processo vai ser de tal ordem. Por um lado, o cidadão vai perceber, e por outro lado, os profissionais também. Porque, repare, nós hoje estamos com algumas dificuldades, inclusive em termos de gabinetes para fazer consulta.
E, portanto, esta é uma maneira de podermos otimizar alguns gabinetes que possam estar disponíveis em algumas alturas nos centros de saúde, para que os nossos médicos vão lá fazer consulta. Portanto, eu diria que é mais aproveitar a oportunidade do que propriamente estar a criar isto um drama, não é? E isto será acompanhado de compensações financeiras, digamos assim, em termos de remunerações dos médicos e dos enfermeiros? Para já não está previsto, mas às vezes nem é preciso, porque, como digo, se o médico mora em Sinfãs, se calhar a ele até lhe dá mais jeito fazer consulta em Sinfãs. Portanto, às vezes é preciso ter alguma flexibilidade, alguma elasticidade mental para poder levar as coisas por diante, não é? Agora, claro, eu creio e quero acreditar que este novo modelo vai também dar alguma autonomia adicional aos conselhos de administração, portanto, para possamos fazer isto. Mas eu, como digo, vejo isto muito mais do lado da oportunidade, que é uma oportunidade muito grande, do que propriamente do lado do problema. É um dos maiores defensores desta unidade local de saúde, que vê como uma oportunidade para a região, para esta região tão deficitária e com tantos problemas em termos de saúde. Sim, eu atrevi-me a dizer aqui há uns tempos que eu considero que este é o projeto de uma região. Eu chamei isso mesmo, acho que é o projeto de uma região, porque vamos lá ver, nós estamos a falar de uma perspectiva de investimento. Para já, o valor que nos foi atribuído nesta primeira fase foram quase 390 milhões de euros. Portanto, que já é um ajustamento muito significativo relativamente àquilo que existia. Mas ainda ficámos muito aquém daquilo que são os valores de captação de outras ULS que já estão no terreno. Mas, além disso, é por todos aqueles motivos, alguns que eu já falei há bocadinho. Por um lado, já temos todos os doentes com médico de família. Por outro lado, uma boa articulação entre o hospital e os ACES. E temos profissionais e dirigentes que pensam muito bem estes assuntos e sabem bem o que querem. E, portanto, julgo que se nós formos agora capazes de juntar os poderes políticos, e eu tenho dito muitas vezes, os grandes partidos, fundamentalmente, que era importante tê-los aqui, como é evidente, vamos ter 11 câmaras municipais em vários distritos e, portanto, era importante ter os partidos das autarquias, de um poder e na oposição, irmanados neste projeto, dentro da tal lógica que eu digo de um projeto para a região, e que fôssemos todos capazes de dizer, como desígnio, colocar esta região numa década com os melhores indicadores de saúde do país. Eu acho que isso é possível, sem nenhum sofisma, acho que isso é possível. Bem, falamos desta questão financeira, o orçamento do hospital ronda os 150 milhões. Portanto, eu quando cá cheguei em 2016, o orçamento era 74 milhões e, fruto dos novos serviços que nós fomos prestando gradualmente, nós atingimos este ano um valor de 151 milhões. E, portanto, cresceu significativamente, porque também cresceram os números profissionais, nós passámos de 1.800 para 2.600 e tal, e um número de especialidades novas em que até 2016 o doente tinha inevitavelmente que ir para o Porto e agora tem a resposta em proximidade. Portanto, todos esses serviços novos que nós fizemos trouxeram o reforço do orçamento, e o orçamento chegou a 150 milhões. Os 3 ACES em conjunto, naquilo que foi o nosso plano de negócios da apresentação da ULS, os 3 ACES representavam mais 150 milhões. Portanto, daria 300 milhões no conjunto do hospital com os ACES. E, portanto, agora, há que distribuir, porque as ARS são encerradas, são extintas, e há que distribuir as verbas das ARS pelas várias ULS, etc. E, portanto, o que foi feito, e eu devo dizer que, quando olhamos para os valores dos financiamentos das diferentes instituições, percebe-se que houve aqui uma lógica de alguma justiça, se eu posso dizer assim, na distribuição das verbas, não é? Portanto, claramente olhou-se para o Tâmega e Sousa como uma das grandes ULS do país, não é? E, portanto, reforçou-se aqui o orçamento. E não é só nisso, já agora deixe-me dizer-lhe que na legislação que saiu na semana passada, relativamente às ULS, a nossa ULS, juntamente com a do Amadora Sintra, e eu, como sabe, referi muitas vezes que nós éramos o Amadora Sintra do Norte, digamos, eufemisticamente, para que se percebesse do que é que estávamos a falar. E, portanto, a nossa ULS e a ULS do Amadora Sintra foram 2 ULS que foram, se eu posso dizer assim, equiparadas aos grandes hospitais. Todas elas passaram a ter 7 elementos no Conselho de Administração, ou seja, na futura ULS, os grandes hospitais, o São João, o Santo António, Santa Maria, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o São José, etc., Braga, e depois é o Tâmega e Sousa e o Amadora Sintra. Portanto, são os hospitais que passam a ter 7 elementos no Conselho de Administração. Isto, obviamente, significa o reconhecimento da tutela de que estamos perante uma ULS de grande dimensão e que é preciso ter aqui digamos, uma atenção especial em relação a isto. Relativamente ao financiamento, ainda ficámos muito além. Porque ainda esta semana muito além, se levantaram porque falam que
que a média, digamos assim, de financiamento da OLS por utente ronda aos 1.000 euros e a nossa ainda anda ali nos 630. Agora fica mais, não é? Com estes 390 milhões para 475 mil pessoas, porque agora vamos passar a ter 475 mil pessoas, tendo em conta que sai Celurico da nossa esfera de influência, portanto Celurico passa para a OLS associada a Guimarães, do Alto Ave, e portanto nós 11 concelhos em vez dos 12. Mas mesmo assim passamos a ter 475 mil pessoas. 475 mil pessoas com 380 e tal milhões. Portanto, ainda estamos longe dos tais mas 1.000. Já reduziu aqui um bocadinho a já se diferença. Já se aproximou. E, portanto, de toda a maneira, ainda não está ao nível que estão os outros. E obviamente que vamos ter que continuar a fazer o nosso trabalho e certamente que a tutela... Mas já não é negociável também. Mas repare, se não ser negociado para este ano, a vida não acaba este ano. E, portanto, e temos mais vida para além de 2024, não é? E, portanto, o que eu quero dizer é que já foi dado um passo. Da mesma maneira que em 2016 eu tinha 74 e foi-se crescendo gradualmente. Agora, provavelmente para 2024 já não haverá grandes condições, até porque estamos neste contexto político que sabemos, não é? E por isso a situação está difícil. Mas, de toda a maneira, já foi dado aqui um reforço. E, portanto, temos que ver. A realidade da OLS vai ser também uma experiência nova, nós também temos que perceber exatamente o que é que está, porque às vezes podemos ter alguma surpresa que não estamos a contar e, portanto, temos que estar preparados para isso no ano 2024 e depois olhar para 2025 já de outra maneira, de uma forma em que já temos uma noção mais clara do que é a nossa dimensão, as nossas responsabilidades e depois voltarmos a falar com a tutela de uma nova aproximação dos valores, não é? Muito bem, ela vai agregar aqui o Centro Hospitalar, os ACES, cada um deles mantém os seus conselhos de administração, mas a RS é extinta e é criada aqui uma nova estrutura de gestão. Não se mantém os conselhos de administração, são todos extintos. Como é que se vai manter, como é que vai funcionar esta estrutura em termos de gestão? Vai aparecer um conselho de administração, como eu lhe disse há bocadinho, vai aparecer um conselho de administração com 7 pessoas, que vai gerir de modo integrado o hospital e os ACES. Portanto, não vai haver conselhos de administração isolados. Exatamente. Sim. Portanto, o que se pretende, e é isso mesmo, a OLS é isso mesmo, é uma entidade que agrega em simultâneo o hospital e os ACES com uma gestão integrada. Uhum. Vai prever também aqui o aumento dos profissionais. Vai ser necessário aumentar o número de profissionais nas estruturas. Temos ideia de quantos é que poderão ser no futuro? Neste momento ainda não temos uma perspectiva muito clara. É evidente que nós estamos a falar do nosso mapa de pessoal e no plano de atividades temos sempre 200 e tal novas admissões previstas, que enfim, às vezes são aprovadas, outras vezes não são aprovadas, a tutela depois tem isso, mas enfim, vamos acompanhar. O que temos previsto são 200 e qualquer coisa admissões para o próximo ano, sendo que a lógica de primazia dos cuidados primários vai obrigar-nos a olhar de uma maneira diferente o que são as novas admissões, porque nós vamos ter que ter como novas admissões em prioridade os nutricionistas e os psicólogos nos cuidados primários, para termos uma maior aproximação às escolas, ao que é a vida da comunidade. E essa vai ser uma prioridade que até aqui nem sempre era tida em conta e vamos passar a ter. Por exemplo, ainda muito recentemente foram admitidos técnicos de diagnóstica e terapêutica para cardiopneumologia, de maneira a fazer, por exemplo, as espirometrias, os exames da pneumologia, feitos nos cuidados primários, nos ACES, e não terem que os ir fazer ao hospital, de maneira que quando o doente chega ao hospital já tem o exame prévio feito, já chega lá, em preparação já pode funcionar. E, portanto, este é o caminho que vamos ter que fazer, dar um reforço dos recursos para os cuidados primários, para que os cuidados primários tenham uma possibilidade de abordagem, que é aquela que se pretende, da promoção da saúde e prevenção da doença. Isso vai ser a palavra-chave que vamos ter na nossa vida para a frente. Até para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e concretamente para o Hospital Padre Américo, mais pessoas é um problema. Falamos de um hospital com pouco espaço físico, recorrentemente o Presidente fala disso, o espaço físico não é suficiente para as necessidades da região e da população. Mais gente ainda criará aqui mais dificuldades. Sim, nós temos, já tínhamos este ano e voltamos a colocar no plano de atividades para o próximo ano, nós temos previsto um alargamento do espaço físico do hospital, porque objetivamente nós conseguimos, e isto é também um aspecto que às vezes não é muito valorizado, mas é um aspecto muito positivo do nosso centro hospitalar, que nós somos hoje em dia um dos centros hospitalares mais atrativos do país.
Enquanto em 2016, eu às vezes uso esta expressão e espero que me entendam bem, enquanto eu tinha que ir atrás dos médicos, agora os médicos vêm atrás do centro hospitalar. Portanto, o paradigma mudou-se muito significativamente desde 2016. Hoje, os jovens médicos, quando acabam o curso, quando têm que escolher para o internato da especialidade, etc., o Tâmega Sousa está nas primeiras prioridades. E, portanto, isso já é um passo muito significativo que foi dado. Agora, o que é que isso trouxe como consequência? Isto trouxe como consequência a tal crise de crescimento, em que nós temos muitos médicos lá que não têm depois capacidade de ser rentabilizados e aproveitar bem o seu tempo. Ou porque não têm salas de bloco operatório, ou porque não têm gabinetes para fazer consulta. E, portanto, estamos, digamos, constrangidos pelo espaço físico. E então, temos no nosso plano de investimentos de 2000, já tínhamos no ano anterior e vamos ter outra vez para o próximo ano, um reforço, um alargamento do espaço físico com cerca de 9.000 metros de construção nova e que implica mais salas de bloco operatório, alargamento dos cuidados intensivos, alargamento de gabinetes para consulta e mais 50 camas de internamento no piso 10, que é o último piso lá em cima do hospital, que na altura da construção ficou só uma ala construída, portanto as outras, para equiparar às alas de baixo dos outros pisos, pode-se construir ali com relativa facilidade. E, portanto, o nosso projeto é fazer ali mais 50 camas que, não sendo para já as suficientes, porque, como sabe, nós temos muitos doentes internados e alguns deles até fora do hospital, mas sempre dará uma resposta adicional a este problema. Mas já tem esse projeto aprovado, ainda aguarda? Não, está no plano de atividades, mas ainda precisamos da aprovação do financiamento, não é? Porque uma coisa de 40 milhões de euros não se pode fazer sem financiamento aprovado, não é? Pois também temos aqui as urgências, com algum problema recorrente. O problema das urgências também é associado a esta falta de espaço. Esta unidade local de saúde pode ajudar a minimizar aqui estes problemas também que o hospital vem sentindo ao longo dos anos? Vamos lá ver, uma das coisas que eu acho que é importante acautelar, e eu quero acreditar que a OLS vai ter aí um impacto muito significativo, é justamente essa do afluxo à urgência. Ou seja, é absolutamente fundamental que se olhe de uma maneira mais intensa e de uma maneira eventualmente disruptiva e diferente o afluxo dos doentes à urgência. Portanto, nós temos que, articuladamente com os cuidados primários, temos que arranjar uma maneira de fazer com que o doente se sinta confortável e assistido sem ter que ir para a urgência. Portanto, esse é um aspecto que vamos ter que acautelar e a OLS tem aqui um papel fundamental. Porque a partir daí somos todos o mesmo e temos que trabalhar, digamos, articuladamente e no mesmo sentido, não é? Agora, o que estamos a falar, portanto, e isso para dizer, a urgência, todos sabemos, é a nossa grande dificuldade no centro hospitalar de Tâmega Sousa, por um lado, pelo grande número de doentes que afluem à nossa urgência e depois, de facto, pelos espaços que são espaços reduzidos para fazer tudo aquilo. Estamos agora, como sabe, em mais um alargamento do espaço de urgência, as obras estão em curso e, portanto, nos próximos meses teremos concluído mais esse alargamento, que dará uma ajuda adicional muito interessante, mas, enfim, é sempre um problema. E em relação ao LS, o facto de a expectativa é que arranque no início de 2021, eu acho difícil que não seja. Acho difícil que não seja, porque, repare, já estão atribuídas as verbas, o orçamento vai ser aprovado. Eu vejo difícil um cenário que não seja este, não é? Vejo difícil. Agora, enfim, não sou eu que decido, não sou eu que faço a legislação, portanto, teremos que encontrar as soluções para nos acomodarmos àquilo que nos for pedido. Mas, de toda a maneira, eu, perante o cenário que está em cima da mesa e aquilo que nos vem sendo apresentado, eu acho difícil que não seja, francamente. Mas sim, é um tempo complexo. Muito bem. Poderá ajudar a resolver os problemas daqui deste hospital, do maior hospital aqui da região e que serve tantas pessoas. Vamos esperar. É a vossa expectativa. Exatamente. Muito bem, Presidente. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. Carlos Alberto Silva, aqui hoje em conversa connosco sobre as unidades locais de saúde, o grande projeto do Governo que vai trazer alguma modernização, dizem, nos cuidados de saúde prestados na região, que vai agregar aqui o Centro Hospitalar de Tâmega Sousa e os ACES num trabalho de prevenção, muito mais do que de tratamento, mas de prevenção e proximidade junto das comunidades.